Muito boa noite, minha gente. Sejam muito bem-vindos a mais um Projeto EBD. Hoje, a lição de número 10, A Volta do Grande Rei, da revista Betel Dominical, no segundo trimestre, de 2022. Estamos aí já caminhando para o final, das lições aqui sobre o Apocalipse, Então, você que acompanha, muito obrigado aí por acompanhar os vídeos. Não se esqueça de se inscrever, de comentar, caso você goste, do nosso canal. Fica aí conosco. E mais, se você gosta de teologia, lembre que nós temos a nossa comunidade teológica, Pode se inscrever R$ 1 por dia, gente. É preço, assim, extremamente acessível. Você se inscreve, você tem 30 dias grátis. Você tem a mensalidade, fica o tempo que achar que deve, A gente sempre apresenta ali conteúdos de teologia, várias áreas da teologia ali são apresentados para que você tenha uma visão ampla dos estudos teológicos, tá bom? Certamente para você que já, e você que já estudou também, serve para você, Porque ali a gente comenta sobre apologética, questões de cultura, cristianismo e cultura, ciência, enfim. Tem uma série de coisas lá que serve tanto para você que quer se especializar, ter um contato com outras pessoas que estudam teologia, e também para você que está iniciando, tá bom? Muito bem. Dito isso, vamos então à lição desta semana. A volta do grande rei. O texto base, o texto áureo, está em Mateus, capítulo 24, versículo 30. Diz assim: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Os textos de referência, o comentarista coloca em Apocalipse capítulo 19, versículos 11 ao versículo 16. Diz assim: E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos do céu, e os cavalos brancos e vestidos de linho fino, puro e branco e puro. E no vestido de sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Muito bem. Eu achei interessante essa lição pelo seguinte ponto. Ela explica como que se vai dar a volta de Jesus. E é importante nós esclarecermos o seguinte. Na compreensão escatológica da Assembleia de Deus, na maioria das igrejas pentecostais, a volta de Jesus ela é pré-tribulacionista, ou seja, o que acontece? Nós temos dois momentos, a volta de Cristo se dá em dois momentos. Um arrebatamento, que é surpresa, ninguém sabe, e a volta de Jesus. Então são dois momentos. Então a volta do grande rei é a volta de Jesus. Então nós temos o arrebatamento, um período de 7 anos, que é chamado de grande tribulação, e ao final da grande tribulação, a volta visível de Jesus. O arrebatamento é o que eles chamam de arrebatamento secreto, ou seja, some as pessoas, Jesus não pisa na terra, e a igreja encontra com Jesus nos ares. Esse arrebatamento é só para a igreja, não envolve Israel. 7 anos o Senhor trata com Israel, tem uma série de coisas que nós já vimos aí, realidade da grande tribulação, já passou essas lições, volta aí nos vídeos anteriores, você vai ver, tá? E aí vem o segundo momento, que é a volta de Jesus, tá? Então nós temos o arrebatamento e a volta de Cristo, tá bom? Dois momentos, então é importante lembrar isso. Então, essa lição fala da volta de Jesus, a volta do grande rei, do Senhor Jesus, tá bom? Então, no final dos 7 anos, no final da grande tribulação, Jesus não volta de maneira visível e notória, como é apresentado aqui no versículo 30 do capítulo 24 de Mateus, ok? E aí, primeira coisa, A primeira característica, todo olho verá Jesus nessa volta. Então, enquanto o arrebatamento é secreto, como eu falava anteriormente, aí eu já estou no 1.1, tá? No tópico 1.1 da lição. Enquanto o arrebatamento será secreto, essa volta vai ser visível. Todo olho verá Jesus, ok? E aí, 1.2, ele virá com a igreja. Nessa volta, nesse momento, a igreja foi arrebatada, fomos glorificados, tivemos os nossos corpos transformados, aqueles que forem arrebatados. 7 anos se passou as bodas do Cordeiro na eternidade.
E aí Jesus volta com os anjos e com a igreja. Ele aprisiona Satanás e vem o milênio. Né? Já teve outras lições também falando do milênio. E aí vai ocorrer o milênio com Jesus reinando junto com a igreja. Amém? 1.3. Pisará no Monte das Oliveiras. Jesus virá sobre o Monte das Oliveiras. Tá? O Monte das Oliveiras, geograficamente, ele está em frente ao monte onde ficaria o templo. Né? O templo será reconstruído durante a grande tribulação. Né? Então ele virá em frente ao monte. Tá? Jesus descerá no Monte das Oliveiras. Ok? 2. Por que terá essa volta? Qual o propósito dessa volta de Jesus, desse segundo momento? Primeiro, o comentarista ele destaca que será um momento importante. Por quê? Durante os 7 anos, haverá sinais e um derramamento da ira de Deus sobre o mundo e também sobre Israel, de certa forma. Né? Então, naquele momento, aquela volta de Jesus terá uma importância muito grande para todos que estiverem vivos, né, naquele momento, principalmente para Israel, porque Israel verá o Salvador, verá o Messias. Efetivamente, condenamos aquele que era o Messias. Tá? E aí no 2.1 ele vai dizer, o primeiro grande propósito disso é vencer o anticristo. Tá? Essa segunda vinda, diz a palavra que ele vai ser, o anticristo e o falso profeta, né? Nós vimos na lição anterior, né? As duas bestas. O anticristo e o falso profeta serão aprisionados, né? Serão lançados no lago de fogo, né? E seus confederados, né? Todos serão derrotados. Na verdade, assim, não serão lançados, né, no lago de fogo, eles serão derrotados. Né? O anticristo e os seus seguidores, né, serão completamente derrotados naquele momento. Satanás será aprisionado, né? E aí virá o reino de 1000 anos. O reinado de 1000 anos, o milênio de Cristo. Ok? 2.2. O segundo propósito, revelar-se a Israel. É o que eu falava anteriormente. Israel vai ver o Messias. Né? Israel vai ver, olha, nós crucificamos o Salvador. Nós crucificamos o Cristo. Né? Aquele que veio para tirar o nosso pecado. Ok? Os judeus não creram em Jesus em sua primeira vinda, né, em seu ministério terreno, e verão Jesus. Olha, realmente nós matamos o Cordeiro de Deus. Nós rejeitamos a salvação em Cristo Jesus. Tá? Então esse é o segundo propósito. Primeiro, vencer o anticristo. Segundo, revelar-se a Israel. E terceiro, inaugurar o seu reino. Ou, melhor dizendo, né, inaugurar o reino milenar, o milênio de Cristo. Porque quando a gente fala em inaugurar o seu reino, é mostrar ali como seria a terra sem o pecado. Esse é o propósito do milênio. Né? E assim, quando fala inaugurar, é porque nós viveremos o milênio em que o Senhor mostrará como seria a criação sem o pecado, né? Como seria o universo criado sem a queda, né? E aí depois nós vamos seguir eternamente no reino do Senhor. Né? Então esse termo inaugurar o reino não significa que é o reino definitivo. Tá? Depois do milênio a terra passa, o universo se desfaz e nós vamos viver na eternidade para todos sempre. Amém? Terceiro, a grande e terrível batalha do Armagedon. Tá? Essa batalha, gente, ela acontece no final do milênio, em que Satanás de fato é lançado no inferno, e aí termina e nós temos o julgamento final, o juízo final. Tá? E aí vai viver a eternidade, vai viver a condenação eterna, aí não tem mais conversa, é o final de tudo. Então, primeiro, o local da batalha. Historicamente, Megido era uma fortaleza de frente à planície de Esdrelon, palco de muitas batalhas do povo de Israel no passado. Então, o vale do Armagedon, o vale de Megido, né, ali sul de Israel, ah, ali nós temos historicamente muitas batalhas. Então, para Israel é um local muito emblemático, tá? E é ali que vai se dar essa última batalha, tá? O Senhor Jesus volta com a sua igreja, com seus anjos, depois, né, no final já do milênio, e ele então derrota definitivamente. Essa é a batalha do Armagedon, tá? Ele derrota definitivamente Satanás, tá bom? Segundo, os inimigos serão destruídos. Todos os inimigos serão destruídos, tá bom? E terceiro, Jesus reina. Jesus, então, ele vem e estabelece o seu reino, tá? E aí, o comentarista termina o seguinte, olha, termina dizendo o seguinte, nós precisamos entender que todos esses acontecimentos precisam nos levar a glorificar o Senhor,
a adorar ao Senhor e a anunciar a sua salvação. Amém? A igreja precisa estar firme nesse propósito, precisa estar com a mente clara, tá? Para anunciar a volta do Senhor Jesus. Amém? É, ah, talvez quem me acompanha fale assim, mas esse resumo ficou muito curto. Veja bem, não tem muito o que se trabalhar nisso. Tá? Você, professor, pastor, que for lecionar, que for ministrar a lição, você vai ter que trabalhar dentro do que a sua igreja precisa, tá? Dentro do que os irmãos da sua classe ou da igreja como um todo precisam. Tá? O que a gente precisava pontuar era isso. Primeiro, que a volta de Cristo, na perspectiva do pré-tribulacionismo, se dará em dois momentos. Né? Um é o arrebatamento, o outro é a volta de Cristo no final. Tá? E a batalha do Armagedon, perdão, eu falei errado, né? Fazendo essa correção aqui, eu falei errado. Se daria no final do milênio. Não, ela se dá no final da grande tribulação. No final da grande tribulação, Satanás se volta contra Israel e Jesus vem com a igreja, com seus anjos, livra Israel, destrói os inimigos e reina 1000 anos, inaugura o seu reino. Tá? E por fim, é importante entendermos que essa realidade, essas profecias precisam nos alertar para a necessidade, para a urgência de servirmos a Deus e anunciarmos a sua salvação. Amém? Basicamente, esse resumo é isso. Né? Você que é professor, você que é pastor, você vai olhar o que a sua congregação precisa, quais são as dúvidas, quais são as necessidades, o que é mais confuso para os irmãos da sua classe ou da sua igreja como um todo. Amém? Aqui o resumo é basicamente isso. Senão eu iria ler o que está na lição. Tá? Eu então preferi pontuar essas questões, né, mais sensíveis e mais importantes de frisar, que gera dúvidas, né, do que ficar lendo a lição novamente. Amém? Então, essa lição aqui, esse resumo ele é realmente bem prático, bem pontual, bem resumidinho, só para a gente esclarecer esses pontos que às vezes são um tanto difíceis de compreender. Amém? Espero que você tenha gostado, comenta. Se eu esqueci algum ponto importante, comenta aí, deixa aí nos comentários que a gente refaz, a gente faz um vídeo extra sobre algum ponto que tenha ficado para trás, enfim, que não tenha sido bem explicado. Será um prazer ouvir o que os irmãos aí têm a dizer, tá bom? Então, muito obrigado, que Deus abençoe e até a próxima.